Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Rei Charles e a Rainha Camila, né? No segundo dia de visita lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso, porque eu vou ver aqui junto com vocês, porque não são nem 9 horas da manhã ainda. Eu falei, hoje eu vou gravar bem cedo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Inclusive, vou para Londres. E se você tiver Instagram, me siga lá no Instagram. De repente eu posto alguma coisa lá de Londres. Vou falar mais sobre, né, esse segundo dia, que deve estar cheio de gafe, com certeza. Estou vendo as notícias junto com vocês. E muito obrigado se você já deu o joinha. Tem gente que já entra dando, né, joinha e já dando hype. Muito obrigada. Olha só, quero mostrar para quem perguntou, né? É que ontem ele tava aqui atrás, né? Para quem não sabe, eu sou dog groomer, né? Eu faço banho e tosa de cachorro. E daí eu tava cuidando de um cachorrinho esses dias. Quer dizer, eu era um cliente e eu sempre brinco com ele, assim, com o Corgi. Eu sou do Palácio de Buckingham, gente. Eu tenho com saudade da minha rainha. Beleza. Então, hoje também é aniversário de casamento do Príncipe William e da Princesa Catherine, dia 29 de abril. 15 anos atrás eles casaram. Nossa, gente, 15 anos atrás foi bem no ano que eu cheguei aqui, 15 anos atrás. Nossa, como o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos não existe mais. Quem é do tempo dessa. Quem conhece essa. Quem lembra dessa música, né? Mas enfim. 15 anos são bodas de cristal. Nossa, quando eles casaram foi assim, super. Um feriadão, assim, em Londres, sabe? Porque, inclusive, dia 1º de. Eu acho que é porque é 1º de maio, né? Que é dia do trabalho. Mesmo que caia essa semana, vai cair no meio da semana, é dia normal aqui. E no Brasil, dia 1º de maio, como cai no meio da semana, aí vira feriadão, né? E aqui sempre o feriado cai numa segunda-feira. Por quê? Dia 1º, tudo normal. Aí, quando tem um feriado, ele pula sempre para segunda-feira, que é chamado Bank Holiday. E é bom porque não dá toda aquela zoeira, né, de ter no meio da semana. Bom, então eu vou deixar para falar mais sobre o Príncipe William e da Catherine num próximo vídeo, porque vamos ver o que acontece hoje, se tem alguma foto nova ou coisa parecida, e deixo o dia correr, e aí eu trago nos próximos dias ou amanhã, vamos ver, né? Vamos lá direto para programação. Vocês escreveram, né, no vídeo anterior que eu tava cronograma, tipo, me fugiu a palavra. Qual foi a programação do dia de ontem? Então, ontem, às 10 horas da manhã, aconteceu a recepção com honras militares no gramado sul da Casa Branca. O monarca iniciou o segundo dia de visita de Estado com uma cerimônia de boas-vindas conduzida pelo presidente Donald Trump. O protocolo incluiu uma salva de 21 tiros e a inspeção das tropas. Em um breve discurso inicial, o rei enfatizou que a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos permanece como um pilar de estabilidade em um cenário global em transformação. Aí, às 11 horas da manhã, teve um encontro de 1 hora entre o rei Charles III e o presidente Donald Trump, que foi marcado por uma mistura de, né, formalidades diplomáticas e, né, uma pitada de sempre de Donald Trump, né? Trump sendo Trump. Os líderes reafirmaram a relação especial, focando na modernização da OTAN e na cooperação em segurança cibernética. Trump buscou traçar uma linha histórica desde a Magna Carta, de 1215, né, até a fundação dos Estados Unidos, para ilustrar base comum de valores entre as nações. Daí eles fizeram a troca de presente, e o presente do rei, olha que original, eu achei muito interessante. Vocês dizem que aprendem comigo aqui nos vídeos, mas eu aprendo também. Olha só, sabe essa mesa do presidente que aparece em várias fotos, enfim? Então, o rei Charles III, ele presenteou o Trump com o facsimile, que é como se fosse uma cópia, né? Muito, assim, buscando original, como se fosse o projeto original de 1879 dessa mesa. Não tem foto disso, não achei, né, a foto, mas são as notícias. Então, essa mesa do presidente chama-se Resolute Desk, ok? E é a mesa de trabalho oficial de quase todos os presidentes americanos no Salão Oval. Ela foi construída a partir da madeira de um navio britânico.
ok? Que foi resgatado por marinheiros dos Estados Unidos e devolvido à Rainha Vitória como um gesto de boa vontade, né? Tava lá afundado o navio, eles conseguiram resgatar o navio e entregaram, né, aqui para a Inglaterra. Então, em 1880, a rainha fez o quê? Retribuiu o gesto, transformando a madeira deste navio em uma escrivaninha que ela deu de presente ao presidente da época, que era Rutherford Hayes, uma coisa assim. Essa aula de história eu fugi. Qual que era o objetivo? Eu adoro essas coisas assim, você não dá coisa, você dá um símbolo, você pensa no presente, né? Então esse aqui foi exatamente isso, né? Ao entregar as plantas originais, o rei lembrou a Trump que o próprio móvel onde o presidente despacha, né, faz lá, assina reuniões e faz as decisões do país. Então, o rei lembrou a Trump que o próprio móvel onde o presidente despacha diariamente é um símbolo físico que os dois países navegam juntos e que resolvem impasses históricos através da cooperação. Então, ali os Estados Unidos e o Reino Unido estão juntos desde sempre, né? Embora os Estados Unidos fosse uma colônia e eles estivessem em guerra, hoje eles precisam trabalhar, né, juntos. Interessante, né? O Charles também entregou um sino naval de bronze retirado de um submarino britânico de classe Vanguard. Qual que era a mensagem? Por que ele deu isso? Esse presente foi uma resposta direta às preocupações de Trump sobre o investimento em defesa. O sino simboliza a prontidão militar e a vigilância. Porque o sino é aquela coisa, né? O sino tá, 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 tá. Eu tava vendo, né? Depois da morte do príncipe Philip, muitas curiosidades sobre o mundo naval, né? Da marinha, que tem uns apitos, assim, que são especiais, porque o sino também, né? Por exemplo, porque por mais tempestade, barulho das ondas, toda aquela, né, que deve ser muito barulhento, a água batendo no navio e tal. Por mais que tenha todo esse barulho, alguns apitos e o sino, ele as pessoas conseguem ouvir, os marinheiros conseguem ouvir, né? Então deve ter algum tipo assim, um tipo de apito é cuidado, outro tipo de apito é homem ao mar, outro tipo de estamos sendo atacados. Olha que interessante, né? Então, essa mensagem, né, com esse sino, simboliza a prontidão militar e a vigilância, e ao dar um item de um submarino nuclear, o rei sinalizou silenciosamente que o Reino Unido continua sendo uma potência militar de primeira linha e um parceiro na OTAN. Mas Trump, se liga que também a gente não vai entrar em qualquer guerra, né? E ainda mais um sino envolvendo um submarino nuclear, né? E toda essa questão com o Irã, com essa história que eles têm armas nucleares, tudo, né? E que, né, muitas, né, provavelmente é uma história aí que está se repetindo, mas enfim. Vamos para os presentes que o Trump deu para o rei Charles. O presidente Trump presenteou o monarca com uma réplica da espada de comando do general do Dwight Eisenhower, né? O simbolismo. Eisenhower foi o comandante supremo das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e o arquiteto do dia D, operando a partir do Reino Unido. Após a guerra, ele foi nomeado cavaleiro honorário pela coroa britânica. Então, qual que é a mensagem? Trump é um admirador, confesso, da estética de líderes fortes. Ao escolher a espada, ele evocou o momento de maior união militar da história moderna, o combate ao eixo. A escolha também serviu para lisonjear o rei, lembrando que a família de Charles e os líderes militares americanos compartilharam um histórico de vitórias sobre os tiranos. Pois é, gente, se os Estados Unidos, Canadá, outros, né, países também não tivessem enfrentado a invasão, né, da época do nazismo,
Imagina, aqui mesmo, o Reino Unido teria sido invadido e hoje, não sei, imagina, nem família real de repente teria mais. Só uma curiosidade, abrindo parênteses aqui, eles estavam tão com medo, né, que Hitler invadisse aqui, que eles acabaram escondendo, por exemplo, as principais coroas e joias da coroa real, né? E que eles não queriam de jeito nenhum que tivesse assim nas mãos, né, dos nazistas. Aí eu vi uma vez, sei lá se eu li ou vi num documentário, que eles esconderam tudo isso, sabe aonde? Em um bueiro lá no Castelo de Windsor, porque eles não queriam de jeito nenhum que, né, tivessem que colocassem as mãos nisso, né? Porque teve a história da época da Guerra Civil aqui. Que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram na Guerra Civil, que é a do rei Charles I, que mataram o rei, a primeira coisa, quando mataram o rei, eles pegaram tudo da época e derreteram. Então não tem, né, coroa, a coroa foi refeita. Então, para evitar tudo isso, eles esconderam de qualquer jeito, mesmo que a gente seja invadido, eles não vão colocar a mão. Então, a coroa do rei tem um cheirinho de bueiro, assim, sabe? Além de cheirinho de muito sangue das mãos das pessoas que tiraram todos aqueles diamantes pra cravejar naquela coroa, né? Mas então, foca, foca, foca. Tá, ok. Nossa, deixa eu vou mais rapidão. Depois, se der ou coisa parecida, eu leio algumas matérias sobre, porque fazer esse tipo de pesquisa tá levando muito tempo e eu tenho, como eu falei, eu vou ter que sair hoje, então eu vou meio que dar uma acelerada aqui, tá, gente? Depois eu venho, por exemplo, falar sobre o que aconteceu lá no Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, que vai ter falando sobre o discurso e tal. Eu não vou poder falar tintim por tintim, porque senão acaba o vídeo depois do meu compromisso que eu tenho hoje, tá bom? 1 hora da tarde, lá no dia de ontem, ele teve então daí um almoço diplomático e ele participou então de um almoço com autoridades americanas, líderes empresariais, né? E o tema central foi a transição energética e o financiamento privado para tecnologias verdes, área aí, né, que é do interesse do rei Charles. Então, foram também discutidos mecanismos de incentivo à inovação tecnológica entre Londres e o Vale do Silício. Às 3 da tarde, a sessão ali conjunta no Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio. Esse foi o compromisso de maior peso simbólico. Rei Charles III, ele discursou perante senadores e representantes, celebrando o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. O discurso, de aproximadamente 40 minutos, evocou o legado da Rainha Elizabeth II e defendeu a manutenção das instituições democráticas, recebendo aplauso bipartidário, né, dos dois partidos ali, ao abordar a necessidade de uma frente unida contra as ameaças externas. Esse aqui realmente é um assunto que dá muito pano para manga, dá muitas horas de vídeo falando sobre, mas eu não vou poder me aprofundar, tá bom? Tô aqui deixando só algumas imagens. E a resposta do vídeo anterior, né, que eu falei qual foi o outro monarca que também fez, então, um discurso ali no Congresso dos Estados Unidos, a Rainha Elizabeth. Falando, né, em outros momentos que já aconteceram, o rei Charles, ele também já esteve ali no Salão Oval em 1970. Olha só, essa imagem aqui é o jovem príncipe Charles, então, com aproximadamente 20, acho que 21 anos, e ele tinha, né, assim, ali nesse momento ele estava fazendo a primeira visita oficial nos Estados Unidos, em julho de 1970. E aí ele está sentado ao lado do presidente Richard Nixon. Olha só que interessante essa imagem, né? O local é o mesmo, com 50 anos de diferença entre um momento e o outro. Ok, depois, 8 horas da noite, teve o banquete de estado na Casa Branca. Então, a agenda oficial encerrou-se com um jantar de gala. O rei utilizou seu brinde oficial para reafirmar os laços de amizade e cultura que unem os dois povos, destacando que a diplomacia vai além dos
tratados, residindo também nos valores compartilhados de liberdade e inovação. Isso aqui do banquete de estado é um vídeo à parte, porque deve ter muita coisa para falar sobre, tá? Não vou falar aqui agora porque não dá, gente. Eu tô assim correndo contra o tempo, já falei, né? Vou deixar para depois para falar sobre. Queria falar sobre a programação da Rainha Camila, o que que ela fez, né? Nem em todo momento ela tava com o Rei Charles. Às 10 horas da manhã ela tava, né, com o Charles ali nessa recepção oficial no Gramado Sul. Depois, às 11, enquanto chefes de Estado estavam reunidos no Salão Oval, a rainha e a Melania, né, esposa do Trump, elas participaram de uma demonstração educacional inovadora. Elas interagiram com estudantes usando inteligência artificial e realidade virtual para explorar marcos históricos comuns entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Depois, meio-dia e meia, elas, né, fizeram um chá, né, chá das abelhas. Nossa, como teve abelha nesse encontro, né? A Camila visitou um apiário da Casa Branca de novo. No dia anterior ela tinha ido, né? E aí, às 3 horas da tarde, ela foi junto, né, na sessão do Capitólio com o Rei Charles e depois junto no jantar de Estado. Então, foi isso, né, o dia de ontem. Tiveram gafes do Trump? Óbvio que tiveram. Tiveram algumas, assim, respostas do Charles também, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque hoje não vai dar, né? Porque vai ter muita coisa ainda, porque Trump é o Trump, né, gente? Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo assim, né, E olha que demorou muito mais do que eu podia fazer, né? Mas, enfim, consegui. Vai estar no ar hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar um joinha. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Pode deixar que eu fico de olho o que o Charles está fazendo lá nos Estados Unidos e o que o Trump está fazendo com ele. E também trago mais informações sobre o aniversário de casamento da princesa Kate e príncipe William, tá bom? Me siga lá no Instagram Grande Londres, talvez lá você fique sabendo muito mais rápido do que por aqui, mas por aqui a gente tem muito mais qualidade, a gente consegue conversar, a gente consegue, né, trocar informações. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Um beijo pra todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Espero que você esteja bem, deu tudo possível. Beijo, beijo, beijo e tchau!